A minha história, ela começa com a minha genitora saindo comigo no colo do hospital, me deixando em uma boca de droga como pagamento. Eles acham um absurdo, né, ela fazer isso. E aí eles ligam para os meus parentes, explicando o que que a minha genitora estava fazendo. Ela sai de lá comigo no colo, me deixa em um lixo, e aí a minha avó me acha e me leva para casa. Isso eu ouço desde muito pequenininha da minha avó e da minha tia. Com 5 anos, ela coloca fogo na minha cama. Eu tenho uma queimadura na nádega. O meu pai, ele queima a cabeça. Ele não tem cabelo até hoje por conta da queimadura. Ele me tira desse fogo, ela só fica apenas olhando. E fora os espancamentos, surras, madrugadas trancada no banheiro, ajoelhada no milho, só tomando a água da pia, comida podre que ela dava pra gente. E se a gente vomitasse, a gente tinha que comer a comida e o vômito. E com 9 anos, ela começa a me vender para homens abusarem de mim em troca de dinheiro. E eu passo no conselho tutelar. Passava desde 2010. Continuei atendimento no conselho tutelar até 2019. Eu já era maior de idade e mesmo assim eu passava por conta dos meus irmãos. E como não funcionava nada, conselho tutelar, delegacia, meu pai já me levou inúmeras vezes pedindo ajuda, implorando ajuda. Tinha denúncias de vizinhos, denúncias de escola e ninguém nunca me protegeu. E aí eu junto tudo que eu consigo, vídeos, áudios, tudo que prova o que a minha genitora fazia. Publiquei no Facebook, marquei todas as delegacias que eu lembrava, que eu conhecia, todos os conselhos tutelares, e essa denúncia chegou no Ministério Público. E aí eles abrem o nosso processo, meu e das minhas irmãs. E aí inicia a história dos processos. Elô, quando você toma essa atitude, você tem quantos irmãos? Eu tenho duas meninas e um menino. E qual a idade deles? Eles são mais novos. O menino deve ter entre 15 e 16. As meninas devem ter 22 e 24 agora. Agora, você está com 28. No momento que você recolhe esse material e toma essa atitude de publicar, que eu imagino que você teve que juntar muita força para conseguir fazer isso, você tinha por volta de quantos anos? Eu tinha de 18, 17 para 18. 17 para 18. Você conseguiu o apoio de algum familiar para conseguir fazer isso? Não, Não. Mas você tinha algum parente próximo que tinha consciência que você passava isso dentro da sua casa? tinha. A gente morava no mesmo terreno, e nesse terreno tinha 3 casas. Eu morava com as minhas irmãs, minha genitora em uma, os meus avós em outra e meus tios em outra casa. E os seus familiares, eles não conseguiam intervir para tentar te ajudar de alguma forma, Elô? Eu tenho algumas tias que denunciavam para o conselho tutelar, mas assim que ela ficava sabendo, ela descia a surra em todo mundo. E Puxa aí vida. eles pararam de denunciar. Heloísa, primeira pergunta, seus irmãos, eles também sofreram algum tipo de violência? Os seus irmãos, eles são parte de pai ou Só parte as de mãe? meninas. É cada um de um pai. Tá. E como que é a sua relação hoje com o seu pai e com os outros familiares que sabiam da violência, mas não compactuam com a sua tentativa de tirar o nome da sua mãe dos documentos? Eu só falo com meu pai, da minha família materna, eu só falo com 3 primas. O meu pai, ele, desde, desde que eu era criança, 5, 6 anos, ele já tentava pegar minha guarda. Nunca foi dado a ele. Ele me levava no conselho tutelar, ele denunciava.
Ele já cansou de me levar na delegacia toda roxa, sangrando, toda marcada. Ele já tentou falar pro policial, ele perguntou, eu lembro disso, eu era pequena. Ele perguntou o que que aconteceria se ele sumisse comigo. E aí o policial fala que ele poderia até ser preso porque ele não tinha a minha guarda. Então, o meu pai, eu falo com ele tentou muito me salvar. E aí, com meus 18 anos, eu descubro que ele não é o meu pai biológico. E nem eu e nem ele sabia dessa possibilidade. E com as suas irmãs, o tipo de violência era igual à violência que você sofreu também? As minhas irmãs eram, mas os abusos começaram com 12 e a outra 14. E você, eu vi na tua história que durante esse período todo dessas denúncias, 2 homens foram condenados. Sim, eles foram condenados, eles estão em liberdade e estão recorrendo pela terceira vez. É complicado a gente ouvir uma história como essa, porque eu sou mãe de 2 meninas, e às vezes eu tenho 15 anos já no jornalismo, a Madá que está aqui na minha frente também já tem por volta disso. E por mais que a gente escute histórias, ouvir uma moça linda como essa fazendo um relato aqui ao vivo, complicado, né, Madá? E aí, assim, essa justiça que falhou com você de forma sistêmica e sistemática durante toda a sua vida, você pede, eu só não quero ter o nome dela no meu documento. Foi isso que você pediu? Como que foi esse processo? O Ministério Público te ajudou? Foi advogado? Conta pra gente. Eu tenho advogados. A gente abriu esse processo em 2024. A gente tem testemunha, a gente anexou provas. E aí o juiz pediu um laudo psiquiátrico com os médicos lá mesmo do cartório da justiça. Eu fiz. O laudo pede a retirada, ele aconselha a retirada. E aí o juiz fala que isso não existe, que eu não poderia matá-la, a minha mãe, civilmente. E que se fosse o nome do meu pai, ele até tiraria para mim. E que mãe, mãe é sempre certa. E que eu não devia resolver essas coisas em justiça, que eu deveria resolver isso em terapia. Foi essa decisão que ele retornou. E você tem recurso ainda? Porque o que ele fala, eu li o processo, a mãe é sempre certa, é um dito em latim que você diz no direito para dizer que o pai você pode não saber quem é e a mãe você sabe quem é. Só e aí ele diz uma coisa que me chama muito a atenção, que o registro, ele não pode negar a realidade biológica. Isso acontece quando alguém é vítima de violência como ela. Por quê? Quando quer botar 3 pessoas como pai e mãe, já tem caso. Quando um dos pais resolve fazer uma transição de gênero e de pai quer virar mãe e quer alterar ali na certidão, altera. Por que o dela não pode tirar? Eu vi decisões já muito mais sensíveis. Tem uma que eu acompanhei quando eu trabalhava no judiciário, que a mãe tinha morrido no parto. E o pai casou logo em seguida, quando era bebezinho. E essa criança reconhecia a madrasta como mãe. E queria pôr o nome da madrasta sem tirar o da mãe biológica. Puseram. No seu caso, Heloísa, porque o dela é o único que o registro não pode negar a realidade biológica. Vários outros podem. No seu caso, você ainda tem recurso, tem para onde ir, ou já cansou desse negócio também? O que você espera? A gente recorreu. Agora ele veio para São Paulo e tá para os desembargadores votarem. A gente recorreu, a gente escreveu várias coisas que podem contribuir, né? Como já teve casos de menores que sofreram abuso por parte da genitora de retirar
o nome dela. Adoção, né, que não precisa dessa verdade biológica. Filiação de pais gays, porque no meu registro eu tenho o meu pai de criação, o meu pai biológico, mais a genitora. Então, tirando a genitora, eu ainda ia ter 2 pais no registro. E aí a gente tá recorrendo e tá esperando o retorno da justiça. Elo, hoje você mora com quem? Hoje eu moro com a minha namorada. E, e você ainda tem contato com a sua genitora? Não. Não. A única vez que eu tive foi em audiência, mas eu tenho medida protetiva contra ela. Ela não tenta contato com você? Não. Ela pergunta de mim para parentes. Nessas audiências, você tem que ficar frente a frente com ela na mesma sala? Não. Não. Eu faço normalmente online. E você participou, você deu entrevista no Fantástico Domingo, né? E Sim. o que que ela fala? Ela nega essas acusações? Ela nega, né? A repórter pergunta se ela jogou fogo mesmo na cama. Ela fala que uma criança de 5 anos nunca ia lembrar disso. E aí depois ela fala que sem querer ela jogou um cigarro na cama. O cigarro caiu na cama e por isso pegou fogo. E a repórter pergunta se ela vendia, né, as filhas por 20, 50 reais. E aí a primeira resposta dela é que mãe que vende por 20 e 50 reais. Foi isso que ela respondeu para a repórter. E o que que você gostaria hoje? Qual que é o teu maior desejo depois de tudo isso que você passou? O que que você imagina? Qual é o teu sonho para que de fato você consiga ter a tua vida em paz? Para que você consiga... Qual é o futuro que você vislumbra para conseguir ter mais dignidade depois de tudo aquilo que você teve que enfrentar? Eu acho que retirar mesmo o nome dela, porque ela nunca foi mãe. Eu nunca recebi um abraço, um beijo. Nunca, nunca recebi um eu te amo. Eu tenho que, em algum lugar, eu tenho que falar o nome dela para confirmar. Tenho que digitar o nome dela em sistema. Eu vou no hospital, fica a pulseira do hospital com o nome dela. E isso é horrível. É como se eu tivesse que ficar lembrando das coisas dela. O pessoal fala, confirma o nome da sua mãe. E eu nunca tive uma mãe. E fora questões legais também, né? Porque no futuro eu posso ser obrigada a cuidar dela. Como que eu vou cuidar de uma pessoa que com 9 anos de idade me vendia por dinheiro? Não tem cabimento.